Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais esse Arquibancada Guarani. Hoje, o de número 300. São 300 vídeos, 300 vezes que a gente esteve com você. Queria agradecer demais a participação de todo mundo. É sempre bom e tem sido cada vez maior o número de inscritos e tudo mais. Então é muito especial o resultado que a gente tem tido com vocês. Muito obrigado para todo mundo, né? Vamos falar desse pós-jogo, de uma vitória importante. Temos que comemorar muito essa vitória. A vitória foi sensacional, né? O resultado foi sensacional. A vitória nem tanto, né? O jogo nem tanto. Mas é um início de Série B muito bom, muito além do que esperávamos, né? 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols, né? Apenas um gol marcado. Faz 2 jogos que a gente não toma gol. E o Guarani vai construindo um caminho aí, né? Nós vamos falar de chances e tudo mais. Primeiro, vamos falar do jogo. O jogo, apesar do resultado muito bom, muito bom, o jogo não foi nada bom. Principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo ainda foi um jogo um pouco mais equilibrado, eu diria, onde o Guarani jogou de maneira mais equilibrada, não equilibrado no equilíbrio contra o adversário, mas na maneira de se portar em campo e na maneira de jogar, né? Mas o segundo tempo foi muito ruim. O segundo tempo, o Guarani poderia ter definido o jogo muito no começo, com o Bruno Mendes, perdeu essas oportunidades e praticamente não fez mais nada, né? Não que tenha tido, vamos dizer, um sufoco absurdo, mas sim, o Ituano no segundo tempo, por muitos momentos, em muito percentual desse jogo, do segundo tempo principalmente, foi melhor que o Guarani, né? Então o Guarani começa o jogo, primeiro da escalação, uma escalação sem grandes novidades, só entrou o Matheus Barbosa, que vinha num desconforto muscular, no lugar do Alvarinho, e o resto a mesma coisa, né? Uma notícia também que o Porfírio havia sentido, então ele não ficou nem no banco, né? Então a gente entrou com o Mike sem um substituto imediato, né, para o Mike. E o Guarani começa o jogo num primeiro momento levando uma marcação muito forte do Ituano, o Ituano marcando muito alto e o Guarani com dificuldades para sair. Depois o Guarani começa a se encontrar no jogo, a equilibrar o jogo, e aí ele teve algumas chances. Uma chance no cruzamento do Isaac, onde o goleiro, o Jefferson Paulino, espalma, a bola bate no zagueiro e acaba voltando para ele. Tivemos mais uma chance ainda no primeiro tempo com o Bruno Mendes, né? Num lançamento, o Bruninho consegue esticar a perna e puxar a bola para trás, dando essa assistência para o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes chuta na saída do Jefferson Paulino em cima do goleiro. E foram essas duas. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos, eu não digo achamos o pênalti, mas tivemos um pênalti a nosso favor, pênalti claríssimo, em cima do Bruninho, que o Carlão fez, inclusive, o ex-Guarani, que o Diogo Matheus bateu muito bem. O Diogo bateu muito bem, deslocando totalmente o goleiro, e fizemos um resultado no primeiro tempo muito importante, que era 1-0. Sair ganhando esse primeiro tempo foi fundamental, porque no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Ituano voltou disposto a querer empatar o jogo, e eu acho que o Guarani teve os melhores 15 minutos no segundo tempo, né, para matar o jogo. Então, num lançamento do Bruninho para o Bruno Mendes, numa arrancada, uma escapada dele, ele entrou na área sozinho, chutou, não mal no gol, mas em cima do Jefferson Paulino. Então, ele teria que ter chutado um pouco mais cruzado, tirando um pouco mais do Jefferson Paulino, e aí eu diria que praticamente mataria o jogo. Mas o Jefferson Paulino defendeu,
Em seguida, numa jogada pela direita, agora com o Regis toca pro Bruno Mendes, e Bruno Mendes cruza, né, no meio da área, e Bruno Mendes perde mais uma vez. Em termos de chutes a gol, o Ituano teve muito mais que o Guarani. No final do jogo, eu estava vendo estatísticas, foi 29-8, algo do gênero. Absurdo, muito maior. Mas no início do segundo tempo, o Guarani teve essas duas chances e não matou. Depois, territorialmente, o Ituano dominou, teve muito mais posse de bola, né? E nós perdemos muito a bola. O Guarani errou passes demais na saída de bola. Recuperava a bola, dava a bola de novo para o time adversário. Então nós oferecemos várias oportunidades. O Persson acho que jogou hoje no Ituano, que não jogou em nenhum momento no time do Guarani. E muitas faltas em volta da área. O juiz também gostava de picar muito o jogo, né? Enfim. E foi um jogo, eu estava dizendo para os meninos, um jogo estranho, um jogo que o Guarani não estava sofrendo muita coisa, mas poderia tomar um gol numa jogada besta, né? Ainda para piorar, a gente teve a contusão do Tony, o Tony precisou ser substituído pelo Pegorari, e o Pegorari entrou muito bem. Depois da entrada do Pegorari, ele fez pelo menos 3 boas defesas, né? 3 muito boas defesas, né? Ou seja, o Ituano podia ter empatado? Sim, poderia. É um time melhor que o Guarani? Não, não é. Não é. Jogou tanto assim que merecia empatar? Não chegou a tanto. Acho que o Guarani mereceu a vitória, ganhou jogando não bem, não jogou bem. Eu vi uma pessoa dizendo, sorte de campeão, não chegou a tanto. Não chegou a tanto. Acho que foi uma vitória importante que dá fôlego para o Guarani ter dado essa boa largada no início do campeonato. Agora temos 2 jogos fora, e os jogos que não vai ser nem um pouco bolinho, vai ser Juventude e Sport, então 2 jogos bem pegados, e onde nós vamos ter, vai ser muito importante essa gordura que a gente fez. Segundo, acho que vou continuar falando das coisas boas, das notícias boas. O Guarani, ele fez 9 pontos, eu diria, comparativamente com os outros 2 times que também já fizeram 9 pontos, Criciúma e Vitória, né? Com times mais difíceis. O Guarani pegou o Avaí, que é um time lá no começo considerado das forças, o Ceará, idem, também considerado um elenco forte, e agora o Ituano, que vem numa atuada boa. Acabou de sair agora da Copa do Brasil, mas fez um paulista razoável, não é um primor, mas é um time que a gente tem tido resultados ruins ultimamente, e é um time que eu acho que vai fazer um bom papel na Série B. Não sei se vai subir, o ano passado quase subiu, mas é um time que vai ficar entre os 10 primeiros. Essa é a impressão que me dá. Então o Guarani teve 3 bons desafios e venceu. Hoje foi o pior jogo nosso. Foi o pior primeiro tempo, mas o segundo tempo foi pior ainda, né? E vamos falar um pouco das individualidades. Alguns jogadores, eu diria que foram muito mal. E alguns bons destaques. Bons destaques do ponto de vista, principalmente defensivo, né? Eu diria, daria o destaque, vamos dizer, os goleiros, o Tony. O Tony, enquanto esteve em campo, não comprometeu em nada, né? Eu acho que teve boa atuação. E o Pegorari, quando entrou muito bem. Então, em termos de nota, eu vou dar 5,5 para o Tony e 7 para o Pegorari. Jogou menos, mas foi decisivo, tá certo? Depois, a nossa zaga, Lucão e Alan Santos, os 2 foram bem. Os 2 fizeram boa partida. Mas o Alan Santos eu achei que foi diferenciado, na minha opinião. Teve uma jogada já na segunda metade do segundo tempo, que num chute meio despretensioso do cara de Ituano, a bola acaba caindo atrás da zaga, ficando no pé do atacante dos caras. E o Alan Santos fez uma jogada de recuperação sensacional, como há muito tempo eu não fazia. Então ele muito atento à jogada, viu o que tinha acontecido,
atacou a bola por trás do chutador, vamos dizer assim, e num carrinho salvou o Guarani. Então o Alan Santos foi muito bem. Notas: Lucão, 6, Alan Santos, 7. Aí vem os volantes, mais um comentário, né? Hoje começamos com o Enderson e o Matheus Barbosa. O Enderson foi muito bem. Na minha opinião, uma das duas vagas está decidida. É do Enderson, não tenho dúvida disso, tá? A outra vaga ainda não está decidida, porque o Matheus Barbosa não foi bem hoje no jogo. Ele tem um bom arremate de fora, já marcou 2 golaços, mas errou muito passe. Muito passe. Não foi mal, péssimo, mas ainda não conseguiu garantir a titularidade o suficiente. O Alvarinho entrou no lugar dele e eu achei que foi quase 6 por meia dúzia, foi pouca coisa melhor. Então eu dou para o Enderson hoje nota 6,5, Matheus Barbosa 5,5, Alvarinho, que entrou no lugar do Matheus Barbosa, 5,5 também. Não comprometeu, jogou menos, mas foi quase a mesma coisa, né? Mais para frente, nós temos o Regis e o Isaac. Então, o Regis não fez uma má partida, mas longe daquelas partidas reluzentes. Eu acho até que o Regis foi melhor hoje do que foi no último jogo no Ceará. Porque no Ceará ele apareceu menos. No primeiro jogo ele entrou e fez toda a diferença. No jogo do Ceará ele apareceu menos. Hoje ele foi um pouquinho melhor. Ele criou um pouco mais. Criou algumas jogadas, mas ainda estava um pouco meio atrapalhado, né? Ele deu uma assistência para o Bruno Mendes e o Bruno Mendes perdeu no segundo tempo, né? E tentou alguns contra-ataques. Não foi mal, mas achei que ficou aquém daquilo que a gente esperava. 5,5 para o Regis. O Isaac, hoje, no último jogo, eu assisti o jogo do Guarani com um amigo que gostou muito do Isaac. Muito. Que o Isaac foi destaque, parará. E eu concordo. Contra o Ceará ele foi muito bem. Eu dei nota 7,5 para ele. Hoje não foi a mesma coisa. Eu gosto do Isaac, mas hoje ele não estava acordado não. 5,5. Na frente, nós tivemos Bruninho e Bruno Mendes. O Bruninho, sofreu pênalti e foi, partida mais ou menos, não comprometeu, mas não estava acordado hoje. 5,5. Bruno Mendes eu vou dar nota 6, porque eu não diria para você que ele errou os 2 gols, né? O segundo ele errou no segundo tempo, e ainda no segundo tempo, aquele chute que ele jogou em cima do Jefferson, poderia ter tirado. Eu achei que faltou ali uma categoria, né? Então, 6 para ele. De resto, Neilton entrou muito mal, mas muito mal. Na defesa, péssimo. Mas não é defensor, claro que não. Mas faltando 2 minutos para acabar o jogo, a bola cai para ele na frente da área, sozinho. Ele dá um rabo de arraia lá, nem sei como é que chama aquele treco que ele fez, aquele malabarismo, e a bola voltou para os caras. Não entendi nada. Então, ele foi meio cabeçudo. Essa é a grande verdade, tá? Vou dar nota 4,5 para ele, para ver se ele acorda a próxima vez. O Derek, ele entrou. Eu acho que não comprometeu, mas também não fez nada, 5,5. Bruno José entrou mal no jogo, ele estava mais cansado do que o cara que tinha saído, tá certo? E não apareceu, nota 5. E acho que eu dei nota para todo mundo já. Me pediram para dar nota pro Pivete. Hoje eu acho que o Pivete não mexeu errado, mas nos outros jogos foi melhor. Vou dar nota 6 pro Pivete, pela vitória, né? Acho que nós estamos bem, sem dúvida, né? Vamos falar agora dos números do campeonato, são irrepreensíveis, né? Então o Guarani tem hoje em 3 jogos 9 pontos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 8 gols marcados, 1 sofrido, 7 de saldo. Uma média de 2,7 gols por partida feitos e 0,33 gols sofridos. Os números são muito, muito bons. A defesa sólida, então estamos bem, né?
ponto de vista de chance, muita gente falando, vai subir, chance de subir, né? É muito cedo, gente. É muito cedo para dizer. Então, desses caras que estão na frente, nós estamos falando de Guarani, Vitória, Guarani e Criciúma nessa ordem, alguns desses caras, ou um desses caras, alguém vai perder fôlego. Espero que não seja o Guarani. Espero que não seja o Guarani. Um jogo como esse liga um sinal de alerta pra gente. Um sinal de alerta do ponto de vista performance, atuação, né, qualidade de jogo, né, padrão de jogo. Né? Hoje o Guarani foi chamado a propor jogo e teve muita dificuldade. Muita dificuldade. O Ituano marcava bem alto, marcando a saída de bola do Guarani. O Guarani teve muita dificuldade para conseguir escapar disso. Né? Tem algumas jogadas de qualidade, tem algumas peças interessantes, mas nós temos, além de algumas gaps em termos de reposição, na lateral esquerda e na lateral direita, a gente fala sempre, né? Faltou dar nota, né? Tanto do Diogo Matheus quanto do Mike, né? Eu vou voltar para falar das laterais. O Diogo Matheus fez um bom jogo hoje, fez o gol no ataque, principalmente no primeiro tempo ele foi muito bem, e a avenida atrás nas costas dele surgiu muito pouco hoje, apareceu pouco. Foram nota 6,5. Para o Mike, 5. E vou explicar por quê. O que esse moço errou de passe hoje é uma grandeza. E a qualidade dele é muito ruim. Inclusive, nós já falamos, cadê o Porfírio? Cadê o Porfírio? Aí que percebemos que ele não estava no banco. Né? Um horror. Então, nós não temos reserva para o Diogo Matheus, não temos reserva para o Mike. Hoje estavam sem reserva para o Mike, e o Mike não pode ser o cara que jogue. Então, quando não tem um Porfírio, por exemplo, o David tinha que entrar, na minha opinião, nós estamos na cueca. Essa é a grande verdade. Né? Então, nós temos gaps no nosso time, e a criação do nosso time depende demais da passagem da bola pelo pé do Regis. E a gente não pode viver só disso. Né? E hoje tivemos muita dificuldade com uma marcação muito forte em cima da gente. Então, eu não estou dizendo aqui secando, estou dizendo que os outros, que o Guarani é o time que vai perder o fôlego. Até porque vi que esse uma jogar, não vi nada demais, nem hoje, nem nos outros jogos. Tem qualidade, tem coisa, peças interessantes, mas não é o do time, nada disso. E o Vitória, idem. O Vitória tem uma defesa muito sólida com o Camutanga e o outro rapaz que marcou o gol hoje. Tem o Oswaldo na frente, tem o Léo Gamalho na frente, que é um cara interessante. Então tem peças interessantes, investiram para isso, né? E estão fazendo por onde os resultados iguais aos nossos. Então não dá para saber quem vai perder fôlego. Alguém vai perder fôlego. E se nós não queremos perder fôlego, nós temos que tomar cuidado com esses itens que nós estamos falando. Reservas para as laterais, reserva para o Regis e alternativas de jogo para esse time que nós temos. Nós temos um ataque interessante do meio para frente, mas quando não produz um ou outro, a gente pode ter problema. Caras como o Neilton não vai dar para confiar muito, não. Na hora H, não é ele que vai resolver, tá? Tá claríssimo para mim. Claríssimo, né? Então, eu acho que quando a gente volta a falar de chances e tudo mais, bom, da zona de rebaixamento, nós estamos para somar os 45 pontos, falta 36 pontos em 35 jogos. Então, o Guarani vai ter que fazer muita besteira para ser ameaçado pelo rebaixamento. Então, se a gente empatar tudo de agora até o final, capaz de escapar, né? E eu acho que o Guarani tem time para mais coisas. Então, não vamos nos preocupar assim, se não vamos ser otimistas, exagerados, também não precisamos ser pessimistas. Para subir, para minha conta, faltam 52 pontos. Tem gente falando que falta 54. Eu acho que com 52 a mais do que os 9, a gente consegue. E aí a gente precisaria de um aproveitamento de 50%. Ou precisamos ganhar 50% dos jogos daqui para frente. Não vai ser mole, mas é possível. É possível.
Eu acho que tem potencial esse time. Eu acho que tem um elenco razoável para na parada agora poder dar uma garibada e seguir até o fim, né? Mas hoje sim preocupou. O futebol apresentado deu uma preocupada na sustentabilidade das chances do Guarani subir, né? Ou ser campeão, né? Principalmente subir. Eu acho que hoje não jogou nada. Hoje não jogou nada e vai acontecer, mesmo os 2 times que vão subir, vai acontecer de às vezes não jogou nada e aí nós temos que ter o resultado. Hoje tivemos, felizmente, bacana, muito bom, estou contentíssimo, mas precisamos ficar alerta porque vamos precisar jogar mais que isso. Os próximos 2 jogos nós vamos jogar a afeição do que a gente gosta, né? Ou seja, sendo atacados mais do que tudo, mas nós vamos precisar jogar, conseguir trazer pontos. Se a gente conseguir trazer 3 pontos dos próximos 2 jogos, sensacional. Sensacional, né? E é isso, agora é comemorar, vamos passar mais um final de semana feliz, né? Agora torcendo só contra ou observando os jogos restantes e esperando que a gente possa fazer uma melhor partida no próximo jogo. É sempre isso que eu acho que é importante. Para a gente sustentar uma classificação, nós não vamos conseguir jogando mal, só mal. Precisamos jogar bem para sustentar, né? Ou seja, o próximo jogo nós temos que fazer um jogo melhor, porque o jogo de hoje foi muito ruim do ponto de vista performance. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, um bom final de semana. Mais uma vez, muito obrigado pelos 300 vídeos. É bastante coisa, é muita coisa para 2 anos e meio. E um grande abraço, um bom final de semana. Tchau!